Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta a mais uma aula do sétimo ano. Esta é a nossa aula de número 22, beleza? Muito bem. Então, vamos ver o que nós temos para hoje. Nós estamos iniciando neste momento nossa aula de número 22, no sétimo ano. Muito bem, pessoal. Na nossa última aula, ou aulas anteriores, a gente vinha falando sobre as operações com números fracionários. Nós estudamos a adição de frações, nós estudamos a subtração de frações, estudamos multiplicação de frações e divisão de frações. Hoje, nós vamos estudar o quê? Nós vamos estudar potenciação de frações e radiciação de frações, beleza? Então, não vamos entrar com muitos detalhes, mas faz parte dos nossos conteúdos as operações com números racionais, adição, subtração, multiplicação, divisão e, amiguinhos, potenciação. Beleza? De números racionais. Então acompanhe comigo a ideia, tá? A potenciação pode ser representada por uma base e um expoente. Então vejam, se eu tenho o número a elevado a n, nós temos aqui, como todos já sabem, a base e aqui o expoente. Beleza? O expoente. E os dois juntos nós chamamos de potência. Bem como o seu resultado, tá certo? Então nós precisamos considerar no nosso estudo duas situações. Quando o nosso expoente é par, o resultado será sempre um número positivo. Se o expoente é ímpar, o resultado é o mesmo sinal da base. Como assim, professor? Bem simples. Se você tem mais 7 ao quadrado, é igual a mais 49. Se você tem menos 3 ao quadrado, é mais 9. Se você tem menos 3 à terceira, vai dar menos 27. O que acontece? O expoente é par, o resultado é positivo. O expoente é ímpar, conserva o sinal da base. Beleza? Então, nos nossos exemplos aqui do nosso livro, nós temos o número menos 0,2 à terceira. Base negativa, expoente ímpar, conserva o sinal. Ou seja, menos 0,2 vezes menos 0,2 vezes menos 0,2, tá? Nós temos 3 casas decimais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 casas decimais. 1, 2 e fechou 3 casas decimais. Como o expoente é ímpar, conserva o sinal, tá? Como o expoente é ímpar, conserva o sinal. Quando o expoente é par, olha o que acontece. Menos 0,3 vezes menos 0,3. Menos por menos dá mais. 3 vezes 3, 9. 2 casas decimais. 0,09. Por que ficou positivo? Porque o expoente é par. Expoente par conserva, ou expoente é par, o resultado é sempre positivo. Expoente é ímpar, conserva o sinal da base. Beleza? Essa é a nossa ideia
principal neste início. Beleza? Então, vamos para as nossas pequenas aplicações. Eu quero determinar o valor numérico aqui dessa expressão. Bem simples, bem simples. Olha só. Menos 2/3 ao quadrado vezes menos 3/4 mais menos meio ao quadrado. Então, acompanhe comigo. Expoente par, base negativa, resultado positivo. 2 ao quadrado é 4. 3 ao quadrado é 9. Ou você pode fazer menos 2/3 vezes menos 2/3. Menos por menos dá mais. Lembra da multiplicação de frações? Numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Beleza? É isso aqui. 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. Vezes menos 3/4. Mais uma vez. Menos meio vezes menos meio. Menos por menos dá mais. Meio vezes meio, 1/4. Mas podemos fazer direto. Base negativa, expoente par, resultado positivo. 1 ao quadrado é 1. 2 ao quadrado é 4. Beleza? Muito bem. Então, agora, o que nós temos para fazer? Nós temos esta multiplicação. E nesta multiplicação, nós fazemos primeiro, pessoal, o joguinho de sinal. Mais por menos dá menos. E você pode, como é multiplicação, você pode usar o método da simplificação. Na multiplicação, você pode usar o método da simplificação. 4 por 4 dá 1, cancela. Sobrou 1/9 ou 3/9. E 3/9 dá para simplificar, pessoal. 3/9 vale quanto? 3/9 vale 1/3. Então, 1/3 mais 1/4. Como é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos tirar o MMC de 3 e 4. 3 e 4 é 12. Aí você faz 12 dividido por 3 dá 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 1, 3. Então, para finalizar, quanto é menos 4 mais 3? Olha aí a primeira regrinha lá. Sinais contrários subtrai. 4 menos 3 dá 1. E repete o sinal do maior. Resposta, menos 1, 12 avos. Beleza? Muito bem. Temos mais uma aqui. Agora nós vamos fazer com números decimais. Muda alguma coisa? Não. Olha o que acontece. Eu tenho menos 0,5 a terceira, menos 0,5 ao quadrado e menos 0,5. Simples demais. Menos 0,5 a terceira, menos 0,5 ao quadrado, menos 0,5. Olha o que acontece. Expoente ímpar, conserva o sinal, menos 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5. 3 casas decimais, 0,125. 0,125. Menos 0,5 ao quadrado, 0,5 vezes 0,5 dá 0,25. Como o expoente é par e a base é negativa, o resultado vai ser sempre positivo. 2 casas decimais, 0,5 vezes 0,5 é igual a 0,25. Beleza? Menos por menos dá mais 0,5. Então, vamos eliminar aqui esse parênteses. 0,125 menos por mais dá menos 0,25 mais 0,5. Agora é só somar, olha só. Essa primeira parte, tá? Essa primeira parte são números negativos. 0,125 e 0,250 dá 0,375. 0,375. Mais 0,5. A gente lembra o que a gente precisa fazer? A gente precisa igualar as casas decimais.
Se 0,375 tem 3 casas e 0,5 só tem uma, tá aí, ó. 0,375 menos 0,500, que dá sinais contrários, subtrai 125, 3 casas decimais e dá o sinal do maior. Beleza? Então seria mais ou menos assim, pessoal, ó. 0,5 menos 0,375. Então você iguala as casas decimais e faz a subtração. O maior é 0,500, dá o sinal do maior. 125. 0,125. Beleza? Muito bem, muito bem. Passando agora para o próximo item, nós temos o expoente negativo. Bem simples, pessoal. É bem simples, amiguinho. Se o expoente é negativo, só precisamos fazer o inverso. Nós temos aqui uma justificativa para mostrar por que a gente inverte. Então, no nosso primeiro, aqui nós temos, considere 10 ao quadrado dividido por 10 à terceira. Lembra da propriedade? Repete a base e subtrai os expoentes. Quanto é 2 menos 3, menos 1. Mas se você pegar 10 ao quadrado dividido por 10 à terceira, vai dar na mesma. Olha o que acontece. 10 vezes 10. 10 vezes 10 vezes 10. Aí você cancela um de baixo com o de cima, cancela um de baixo com o de cima e sobrou o quê? 1 sobre 10. Isso quer dizer que 1 sobre 10 é também igual a 10 a menos 1. Tá? Ou seja, se ele é negativo, faz o inverso da base. A base não é 10 sobre 1? Qual é o inverso de 10 sobre 1? 1 décimo. É assim que funciona. Beleza? Então, aplicando as propriedades, nós vamos ter o seguinte. A questão diz, aplicando as propriedades, resolva. Na letra A, se eu aplicar a propriedade, nós vamos ter 10 ao quadrado, dividido por 10 à terceira, vai ser 10 elevado a 2 menos 3, que é igual a 10 elevado a menos 1. Beleza? Aqui é a aplicação da propriedade. Na letra B, escreva o quociente em forma de fração para os cálculos. Acabamos de fazer aqui, pessoal. Deu 1 sobre 10. Isso quer dizer que 1 sobre 10 é igual a quê? 1 sobre 10 é igual a quê? 1 sobre 10 é igual a 10 elevado a menos 1. Beleza? 1 sobre 10. Beleza? Compare os resultados que você observa. Você observa que 10 a menos 1 é igual a 1 sobre 10. Questão 2. Considere agora 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 5. Escreva em forma de fração. Vai subtrair, ó. 2 menos 3 menos 5, 2. Então, vai ficar 1 sobre 10 ao quadrado. Letra B. Resolva o quociente aplicando propriedades de potências e compare o resultado. Usando propriedades de potência, vai ficar assim. 10 a menos 10 à terceira. Olha só o que acontece. 10 à terceira dividido por 10 à quinta. Repete a base, subtrai os expoentes. É igual a 10 a menos 2. Isso quer dizer que 1 sobre 10 ao quadrado é também 1 sobre 10 a menos 2. 1 sobre 10 ao quadrado é igual a 10 a menos 2. É assim que funciona. Então, a nossa propriedade, ela vai valer para todas as situações. Se você tem A elevado a menos 1, olha aqui, ó. Se você tem A elevado a menos 1, qual o denominador do A? É 1. Se o expoente é negativo, inverte o A sobre 1 e fica 1 sobre A. E vice-versa. Se o A
é elevado a n negativo, inverte que ele fica positivo. Então, para fechar a nossa ideia, nós temos o seguinte. A elevado a menos 1 é igual a 1 sobre A. E A elevado a menos 1, menos N, é igual a 1 sobre A elevado a N. Tá? Beleza? Muito bem. Esta é a nossa propriedade. Se vamos fazer a aplicação, vamos ver aqui na prática, tá certo? Acompanhe comigo. Olha como é fácil. Se o expoente é negativo, você inverte a base, que é 2 sobre 1, fica 1 meio. Se nós temos 6 elevado a menos 2, nós sabemos que é o mesmo que 1 sobre 6 elevado a 2, que também é igual a 1 sobre 6 elevado a 2. Que se você efetuar a potência, 1 ao quadrado é 1, 6 ao quadrado é 36. Então, nós temos aqui 1 sobre 36. Beleza? Da mesma forma, você pode usar com frações. Olha o que acontece. As frações, você faz 1 sobre a fração com expoente positivo. Tá? Beleza? Muito bem. Olha o que aconteceu aqui. Quando passou daqui para cá, o 5 foi para cima e o 2 foi para baixo e o expoente ficou positivo. Professor, eu posso ir direto daqui para cá? Pode. Você usa o seguinte raciocínio. Quando o expoente é negativo, inverte a base, olha aí, 2/5. Inverte a base 5 meses e ele fica positivo. 5 ao quadrado, 25. 2 ao quadrado, 4. Como assim, professor? Ainda não entendi. Olha só, pessoal. 2/5 está elevado a menos 2. Você inverte a base, 5 meios, e o 2 fica positivo. Olha o que aconteceu aqui. Inverteu a base, que era 5, 2/5, virou 5 meios. Aí é só efetuar as potências. 5 ao quadrado é 25, 2 ao quadrado é 4. Beleza? Olha aqui. Então, professor, nesse outro exemplo, eu posso fazer direto para cá? Pode. O expoente é negativo? Inverte a base. Essa base ela vai ficar com o expoente 1 positivo, que é o próprio 10 sobre 7. Beleza? Então, olha o que acontece aqui nesse exemplo. Menos 4 elevado a menos 3. O inverso de menos 4 é menos 1/4. Quando eu fiz o inverso, o expoente ficou positivo. Aí vai ficar menos 1 sobre 64. Olha, na prática é bem simples. Nós vimos lá os exemplos. Agora, o que acontece aqui, ó. Expoente ímpar ou expoente negativo. Inverte a base. 2/5. Agora é 5 meios. E ele fica positivo. Beleza? Essa é a nossa ideia do estudo das potências com expoente negativo, ok? Então, o que nós temos agora, tá? São as raízes quadradas exatas de números racionais. As raízes quadradas exatas de números racionais dizem o seguinte. Vamos colocar aqui como um fator importante o seguinte. A raiz quadrada exata de um número, tá? É o número racional positivo que é elevado ao quadrado é igual a esse resultado inicial, tá? Como assim, professor? Não entendi. Então, vejam. Simples. Qual é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é um número que elevado ao quadrado é igual a esse número inicial. E esse número inicial é quanto? 4. Ah, professor, então quer dizer que a raiz quadrada
quer dizer que a raiz quadrada de 36 é um número que elevado ao quadrado, 6 vezes 6, dá 36. Exatamente. Beleza? Mas geometricamente, a gente pode dizer que a raiz quadrada de um número vai ser sempre a medida do lado desse quadrado. Nós temos aqui, nesse nosso exemplo, um quadrado, tá? Formado com 4 quadradinhos de lado 1. Cada quadradinho. Mas o quadrado grande tem lado 2. Então, eu posso dizer que o lado de um quadrado o lado do quadrado é a raiz quadrada da área desse quadrado. Como assim, professor? Simples. Qual é a área desse quadrado aqui que nós temos no nosso exemplo? É 4. Então, a raiz quadrada da área, eu posso fazer assim, ó. A raiz quadrada da área vai ser sempre igual ao lado. Então, se a área é 4, o lado vai ser 2. Se a área total é 36, o lado vai ser 6. Se a área total do quadrado é 100, o lado vai ser 10, que é a raiz quadrada. Beleza? Então, essa é a nossa primeira ideia de raiz quadrada de um número. Essa é de um número inteiro, tá bom? Existem as raízes quadradas de números decimais, existem raízes quadradas de números fracionários, mas isso a gente vai ver na próxima aula, porque o nosso tempo já se esgotou, tá? Aproveito para mais uma vez agradecer a presença e a participação de todos. Finalizamos a nossa aula agora e daremos sequência no estudo das raízes quadradas, mais os exercícios de potenciação na nossa próxima aula. Beleza? Nos vemos na próxima aula então, pessoal. Valeu! Tchau! Olá, gente linda de Deus, olha eu aqui de novo, a professora Vera Amorim, para essa nossa viagem semanal pela língua portuguesa. Vamos fazer o seguinte, pegue o seu passaporte, o nosso livro didático maravilhoso, para que a nossa viagem seja bastante proveitosa, tá bom? E hoje ela vai acontecer na unidade 6, capítulo 2, nós vamos falar um pouco mais ainda de cordel, finalizando o cordel que vimos semana passada, tá? Como assim, professora? Efeito de sentido dos desvios ortográficos em cordel e ainda o emprego do C, a cedilha, o S e o SS. Preparados? Vamos lá então. Bom, comecemos aqui com a ortografia e efeito expressivo do cordel, tá? No cordel. Então, por que nós temos que ver isso? Para entender. Eu sei que vocês já sabem disso, né? Que nem tudo que a gente encontra e lê no cordel é a nossa língua. A gente percebe que tem palavras que estão, né, do ponto de vista da norma padrão da língua portuguesa, estão comprometidas. Mas é porque precisa ser assim. Estamos falando de cordel, a linguagem popular, não é? Essa linguagem que aproxima as pessoas. Então, por exemplo, aqui quando diz: um boi zebu, certa vez, molhadinho de suor, quer saber o que ele fez? Temendo o calor do sol, estendeu de demorar, a uns minutos cochilar, na sombra de um juazeiro que havia dentro da mata, e firmou as 4 patas em riba de um formigueiro.
Meus amores, logo no comecinho aqui, não é? Um boi zebu certa vez molhadinho de suor. A gente sabe que na verdade não é molhadinho, né, gente? A gente sabe que deveria ser molhadinho. Mas se nós vamos pensar, se fosse assim no cordel, não ia ter graça, né? Um boi zebu certa vez molhadinho de suor, puxando R. Então, assim, é uma linguagem, é uma forma típica e característica do cordel, tá, gente? Então, se chama assim de um desvio ortográfico, mas no bom sentido, né? Para caracterizar o nosso cordel, ok? Então, o que nós temos que saber sobre os desvios ortográficos? Primeira coisa, que muitas vezes em cordéis, em poemas em geral, ou mesmo em letras de música, nossa, letras de música, a gente for analisar sob o olhar da língua portuguesa, a gente até sai aí cancelando uma porção de música, né? Então, muitas vezes, nos cordéis, poemas ou nas letras de músicas, os desvios ortográficos em relação às convenções da nossa língua portuguesa são utilizados como um recurso capaz de produzir um efeito expressivo. Gente, tenha muita, olha só, começa a cantar uma música, aí a música diz não sei o que, é ruim. É ruim, né? Isso aí é ruim. Mas acontece que se fosse falar a palavra ruim, não ia casar legal na música. Eu nem lembro agora aqui uma música, mas eu sei que tem uma, tá? Vou ficar devendo essa, que é ruim, né? Mas já tem outras que não. Tem uma que diz assim, saudade, saudade então se assim é ruim. Aí já diz legal, mas tem outras que dizem ruim. Por quê? Porque torna mais fácil, mais expressiva a letra da música. Da mesma forma, nos poemas em geral e no cordel, ok? Então, esse emprego, que seria dos desvios ortográficos, é uma forma de tornar o cordel, alguns poemas em geral, as letras de músicas mais expressivas, ok? Em certas composições, os desvios ortográficos representam características do modo de falar dos brasileiros, tá? Então, dependendo da proposta do cordel ou do poema, ou mesmo da letra da música, então ela vai representar essas características do falar de alguns brasileiros. Então isso é importante quando a gente ouvir uma música, né, que a letra meio que a gente acha comprometida, ou ler uma poesia, ou um cordel, que a gente imagine que esse cordel, que essa poesia, que essa música está representando fala de brasileiros, ok? Aproximando o texto da oralidade. Então, essas composições onde os desvios representam esse falar dos brasileiros, aproxima o texto, né, cordel, poema, letra de música, da oralidade em que outras, né, em outras situações, em outros falares, tá bom? Entre outras coisas, reproduzem esse modo específico de pronunciar as palavras. Então, os desvios ortográficos, para que você entenda melhor, a gente vai repetir. Os desvios ortográficos em certas composições representam características do modo de falar dos brasileiros, aproximando o texto da oralidade. E entre outras situações que proporciona, caracteriza o eu lírico como alguém distante, tá, do universo urbano e letrado. Então, como assim, professora? Olha, a pessoa que vai escrever, se ela vai escrever num padrão próprio ao ambiente em que ela vive, e se ela pensa que vai escrever só para esse ambiente, claro que não. Ela tem que proporcionar uma leitura que abranja a maior quantidade de pessoas, no sentido de ler e compreender. Porque se fechar num universo só da pessoa, vai ficar distante. Vai ficar nesse universo
da pessoa, que chama de universo urbano e letrado. Não, tem que proporcionar uma leitura que abranja todos, que cada um compreenda, se sinta parte do texto, da obra, ok? Deu para entender, gente? Então, assim, finalizando aqui essa primeira parte da nossa aula sobre os desvios ortográficos, no caso, mais voltados para o cordel, então você vai saber a partir de agora que esse emprego dos desvios é para tornar, né, os textos mais expressivos e como uma forma de representar as características do modo de falar dos brasileiros. Por isso que os desvios são utilizados, tá? É uma forma de aproximar, tá, os textos da vida real, do dia a dia, da maioria do povo, ok? Então vamos agora para a segunda parte nossa aula, que é a escrita em pauta, o emprego do C, da cedilha, do S e dos dois S's. A gente vai falar com base nesse texto que está na página 216, tá bom? Vamos ler com a professora Vera. Felicidade é um agora que não tem pressa nenhuma. Sucesso é quando você faz o que sabe fazer, só que todo mundo percebe. Lembrança é quando, mesmo sem autorização, o seu pensamento representa um capítulo. Exemplo é quando a explicação não vai direto ao assunto. Então, você vê que é um texto que, tipo, como se você fosse definindo aí cada uma das situações, o que é a felicidade, o que é o sucesso, o que é a lembrança e o que é o exemplo. Mas, meus amores, vocês perceberam aí que felicidade, sucesso, lembrança e exemplo estão destacados. Pensa que é por acaso? Não, não é por acaso. Olhemos para a felicidade. Felicidade. Quando chega bem aqui no si da cidade, você imagina, poxa, é C, né? Mas podia ser S, ia ter o mesmo som, né? Bom, em termos de som, ia ser, né? Ia ter o mesmo som, ó, felicidade. Imagina aí, só imagina um S aí, ia ficar, né? O sucesso, ó, sucesso, ó, poderia ser um outro S aí. Aqui são dois S's, mas poderia de repente ser cedilha. Em termos de som, preste bem atenção, ok? Lembrança, onde nós temos a cedilha, poderia ser S também, né? Poderia. E o exemplo, gente? Olha o exemplo aí. O exemplo, ele ainda, além de nos levar para o S, que nós aprendemos que um S entre duas vogais tem som de Z, olha só a informação mais ainda para você. Aqui poderia ser um S, não é? Porque a gente sabe que o S entre vogais tem um som de Z, mas é um X. Então, a gente vai percebendo como a nossa língua portuguesa ela é rica de detalhes. Detalhes assim que diferenciam, né, a pronúncia da escrita. Agora, você não vai escrever como você fala ou como você acha que é. Muitos de nós, às vezes, nos equivocamos por isso. Queremos escrever como falamos. Não. Falar, a gente pode falar com liberdade. Ninguém vai saber se é S ou Z, se é cedilha. Mas na hora de escrever, o seu professor de português, por exemplo, e principalmente vai saber que exemplo não é com X, não é com S, muito menos com Z, é com X. Entenderam? Vamos entender melhor ainda. Na ortografia da língua portuguesa, o som representado pela letra C, presta atenção, na palavra felicidade, também pode ser representado pelas letras C, S, X e Z e pelos dígrafos SC, S cedilha, 2 S e XC. Vejam aí como, gente, como você tem todo um leque assim, né? Uma abertura para o emprego das palavras. Mas isso aí, em termos de som, de pronúncia, estamos falando aí da questão do som, tá? Não vamos confundir com a escrita, tá? Se diz que o som representado pela letra C na palavra felicidade
pode ser representado. Ó, o som pode ser representado, ok? Exemplo aqui, ó, açaí, sala, máxima, né? Infeliz, nascer, russo e excelente. Nós temos aqui cada um aí com as letras que nós estamos estudando, e se nós formos averiguar e prestar bem atenção, nós podemos perceber que podemos usar, em termos de som, né, vão representar o mesmo som, ou outras letras nesses mesmos locais. Ok, meus amores? Então aqui, mais uma vez, o texto para você, tá? Da página 216, já de posse do que nós falamos até agora, para você fixar, tá? Então, observar que além da felicidade, vai acontecer a mesma coisa na palavra sucesso, na palavra lembrança e na palavra exemplo, que o som, ele pode ser representado por outros fonemas, que não esses que estão aí, né? Fonema C, aqui também a cedilha, C e 2 S e o X. Ok, meus amores? Deu para entender? Ó, na página 217 e na próxima que nós vamos já ver, nós temos aqui no nosso livro, é bom que você fique atento e vá, né? Ah, já vi, professora, já viu? Veja novamente. Ó, usos do C e da cedilha, nós temos aqui, e alguns exemplos. Só o primeiro que eu vou ler. Em palavras de origem árabe, tupi ou africana. Por exemplo, açúcar, que é do árabe, caiçara, que é do tupi, e caçula, que é de origem africana, tá? Quer dizer, o emprego aí das letras C e cedilha. Nós temos aqui, bem embaixo, após, é para você ler todos, tá? Após ditongos como ei, oi e ou, antes de i, e do e e do i, né? Letra C, e antes de A, O e U, letra cedilha. Aí nós temos aqui como exemplo, nós temos o beiço, nós temos foice, ouço, acima, cetim, calça, laço e açúcar. Meus amores, leiam e releiam este quadro com os usos do C e da cedilha e com os exemplos para você internalizar, ok? Na página seguinte, 218, nós temos aí os usos do S e dos 2 S. No primeiro momento aqui, nós temos aqui ó, o emprego dele, como você vai empregar, onde você vai usar, tá? E aqui nós temos os exemplos. No SS, onde você vai usar SS? Quando você vai usar? Tá? Em que situações? E aqui os exemplos. Você vai ler com bastante atenção, eu sei que vai, e você vai aos poucos internalizando e entendendo, principalmente que falamos da questão do uso na parte escrita, que tem uma diferença da parte pronunciada, ok? Aqui, nesses 3 quadros que nós vimos, nas páginas 217 e 218, que tem um emprego mesmo, né? C, cedilha, S, 2 S. Mas não vamos confundir com o som, que aí a gente sabe que é outro patamar, é outra história, ok? Para você fixar, para você internalizar, para você perceber até onde foi a sua compreensão, que eu sei que foi 100%, nas páginas 215, 216 e 217, nós temos atividades relacionadas ao conteúdo visto hoje, tá? O emprego dos desvios ortográficos no cordel e a ortografia como proposta do emprego do C, da cedilha, do S e dos 2 S, ok? E ainda nas mesmas páginas, né, 215, 216 e 217, nós temos os boxes, anote aí, onde você vai, numa leitura reforçada, uma leitura bem atenta, internalizar o conteúdo visto hoje, os conteúdos visto hoje, ok? Vamos ler então? Gente, esses boxes, tudo de bom, tá? Tudo de bom, porque você encontra lá um resumo do que tem na unidade, nos capítulos, ok? Estou ficando por aqui, mas com certeza semana que vem
eu volto para mais uma viagem juntinho de vocês pela língua portuguesa. Só lembrando que a pandemia não acabou, tá? Que os cuidados devem continuar. Lavar bem as mãos com água e sabão quando chegar em casa, quando sair, pôr a máscara, tá? Manter o distanciamento social, no que for possível, o máximo possível, e nos resguardarmos, porque a pior parte já passou, mas a pandemia não acabou. Se cada um fizer a sua parte, vamos vencer juntos com o nosso Deus esta pandemia, tá bom? Gente, até semana que vem, fiquem com Deus e tchau!